de Isaías, capítulo 41, vai falar sobre Jeová, o único Deus. Israel deve ter confiança unicamente nele. Aleluia. Este Deus, irmão, aleluia, se você for olhar para a história, aleluia, se levantaram contra este Deus e contra o povo de Deus, contra a igreja, contra Israel do Antigo Testamento, vários impérios. O Egito se levantou contra, o povo de Israel logo no começo, aleluia, e hoje só existem ruínas no Egito, que foi o maior império, aleluia, Depois, irmãos, se levantou a Babilônia, se levantou, levou o povo em cativo, porque o povo estava em pecado. Mas hoje a Babilônia se resume, sabe o que? Ao Iraque. É um país em ruínas, aleluia. Era a maior potência mundial, aleluia. Depois os Medo-Persas, que se resume ao Irã, hoje um mísero país, que passa fome, aleluia. Depois, irmãos, gregos, que foi a potência mundial através de Alexandre o Grande, e hoje não é mais uma potência mundial o povo grego. Depois os romanos, todos esses povos se levantaram contra o povo de Deus, contra a igreja, contra Israel, e hoje estão resumidos a nada. Eram impérios mundiais, irmão, aleluia. E todos aqueles que se aliaram ao povo de Israel, ao povo de Deus, são grandes potências, como os Estados Unidos. Aleluia. Este povo, irmão, o povo de Deus, é um povo indestrutível. Glória a Deus. Assim como, irmãos, o super-homem. Vocês conhecem a história do super-homem, né? Ele é um homem poderoso, um homem de aço da história dos quadrinhos. Ninguém destrói ele. Nada. Bala de aço, bala de canhão, nada, machado, faca, tudo que taca nele bate e volta. É um homem de aço. Aleluia. Só tem uma coisa que destrói ele, chama-se Kryptonita. Aleluia. O homem de Deus, a mulher de Deus, pessoas de Deus, o jovem de Deus, aleluia, o servo de Deus, aleluia, é um servo indestrutível, aleluia. Assim como Jeremias te pus como coluna de ferro, ou seja, o Senhor nos pôs como também um profeta de aço, um profeta de ferro. Nada nos destrói, somente a criptonita do pecado. Aleluia. A criptonita acaba com a força do homem de aço, e o pecado tira a força do crente. Escuta isso nesta noite. Um inseto que é um mosquito. Qual o tamanho do mosquito? Pequititinho, né? Aleluia. Ele pode matar um ser humano. Está aí a dengue, matando milhares de pessoas. Aleluia. E também um crocodilo gigante, um elefante, um hipopótamo gigante, um animal grande, também pode matar um ser humano. Assim, um pecadinho pode te matar como um pecadão. Aleluia. Se você for um crente, aleluia, que se desvia do mal, se desvia do pecado, aleluia, nada pode te abalar. Quem pode dizer aleluia nesta noite? É um crente forte na fé, irmão, é um crente valoroso, é uma varoa valorosa, aleluia. Não tem demônio, não tem pecado, não tem diabo, não tem pombagira do inferno, não tem Zé Pilantra do inferno, não tem macumba, não tem despacho, não tem feitiço, não tem catiço, não tem um inferno que possa atrapalhar a vida do crente poderoso na presença do Senhor, irmão. Aleluia. O próprio Satanás sabe que nada pode parar o crente, a não ser o pecado. Nós vemos o exemplo de Sansão. Aleluia. Sansão foi um varão, aleluia, preparado por Deus para livrar Israel, das mãos dos filisteus. E o que ele faz? Tenta descobrir a força de Sansão, para fazer Sansão perder a sua força e pecar contra Deus, porque ele tinha uma aliança de nazireu de Deus desde o ventre, não podia cortar o cabelo. E Sansão chegou uma hora que ele entrega o seu segredo, ele corta o cabelo. E eu fiquei perguntando para Deus, por quê? Que quando ele está dormindo no colo de Dalila, olha só, irmão, Sansão está dormindo no colo de Dalila, e Dalila fala, os filisteus vêm sobre ti, e ele levanta e mata os filisteus várias vezes. Mas por que então que
Quando ele está dormindo, os filisteus mataram ele. Aleluia. Esperaram cortar o cabelo, e depois de cortar o cabelo, que ele perdeu a força, também não mataram. Apenas escravizaram ele, botaram ele para rodar no moinho e arrancaram os seus olhos. Sabe por quê, irmão? Olha a revelação. Porque para os filisteus não era interessante matar Sansão, porque Sansão ia direto para a glória. Para o diabo não é interessante matar, porque você vai para a glória. Ele queria escravizar, aleluia, porque escravizando ele ia ter o corpo e ia ter também a alma, aleluia. Botando uma pessoa no pecado, aleluia, ele vai ter teu corpo e vai ter tua alma, aleluia. Assim, irmão, nesta noite, sabe uma coisa? O crente é poderoso, aleluia. Nada pode deter o crente cheio da unção de Deus, aleluia. E a própria palavra de Deus diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há quem possa ser contra o crente, aleluia. Então, irmão, só tem uma coisa que para o crente: o pecado. Pode ser um pecadinho, pode ser um pecadão, aleluia. Tem gente que fala assim: não existe pecadinho e pecador. Existe sim. Quando Judas entrega Jesus, né, e Pilatos vai interrogar Jesus, Jesus vai dizer: aquele que me entregou, maior pecado tem do que você, aleluia. E diz também João que há pecados que é para a morte, para esse não é nem para o ar, mas existem pecados que não é para a morte, aleluia. Então, irmão, nesse texto, nesta noite, essa palavra vem exortar o crente não temer nada, só tem que temer a Deus, aleluia. Jesus foi quem disse, né? Não temais o homem que mata a carne e não pode fazer mais nada. Temei a mim, que pode matar a carne e depois lançar a alma no inferno. A esse vos digo: temei. Então, nesta noite, você está com medo de quê? De quem você está com medo, irmão? Da mentira do adversário que talvez soprou na tua mente, que não vai conseguir, não vai avante, não vai dar certo? O que você está com medo do futuro, do homem, do ser humano de carne? Aleluia. Não tenha medo de nada. Aqui a palavra do Senhor vai dizer: não temas, aleluia. Eu te tomo pela tua mão e te ajudo e te esforço com a destra da minha justiça, aleluia. A destra é a mão direita, com a minha mão direita que faz justiça, aleluia. Então o texto vem dizendo para Israel, aleluia, semente de Abraão, amigo de Deus, ter sempre confiança no Senhor Jesus, aleluia. O que faz um crente duvidar, irmão, talvez seja o fato dele não conhecer esse Deus fiel. Paulo disse que ainda que nós fomos infiéis, Ele permanece fiel. O Deus fiel, irmão, jamais abandona o soldado no campo de batalha, aleluia. O Deus fiel, irmão, o homem que é homem, se ele vê a esposa apanhando, imagina o que ele vai fazer. É ou não é? Ele vai defender, aleluia. Igual imagina Jesus, se vê a sua esposa apanhando, o que ele vai fazer? Aleluia. E a esposa de Jesus é a noiva, é a igreja, a esposa do Cordeiro. Quem está entendendo, diga aleluia. Quando a igreja sofre, irmão, aleluia, quando a igreja padece, quando a igreja passa por provação, aleluia, o noivo a socorre, aleluia, o noivo é Cristo, aleluia. Então esse Deus, Ele é fiel e digno de toda confiança. Ele nos toma pela mão, irmão, aleluia. A única coisa que faz, irmãos, que fez Pedro, ou que faz a pessoa afundar, quando Jesus está andando por cima das águas, Pedro diz: Senhor, se é tu, manda-me ter contigo, aleluia. E Pedro, e Jesus fala: então vem. E Pedro começa a andar por sobre as águas, aleluia. Nada poderia afundar Pedro, aleluia. Deus fez um milagre sobrenatural, irmão, tremendo, de fazer Pedro andar sobre as águas. E eu fiquei imaginando, né, que ali estava escuro. Já viu na água de noite como é que fica escuro? Está ali o pescador, aleluia. Imagina aqueles barquinhos de madeira, não tinha lanterna, não tinha farol, não tinha nada. Mas Pedro está andando por cima das águas, só está ele e Jesus. Imagina, não tinha selfie, não tinha live, não tirou uma foto, não filmou, mas só está ele e Jesus. Para que Jesus faz um milagre? Que só está ele e Jesus vendo. Porque é para a glória do Senhor Jesus. Aleluia! Muitos milagres acontecem, entre aspas, e tem muita gente vendo. Pode ser que não seja para a glória de Deus.
Nem tudo que todas as pessoas estão vendo significa que Deus está sendo glorificado. E às vezes uma coisa que só você e Jesus está vendo, o nome do Senhor está sendo glorificado. Aleluia. Assim como Deus, Ele fez planetas tão distantes, que se você viajasse a velocidade da luz, né, você chegaria lá somente daqui a bilhões de anos. Então vai ser impossível o homem chegar em alguns planetas. Agora, para que Deus então fez? Se nenhum homem vai chegar lá, porque nada foi feito para a glória do homem, foi feito para a glória de Deus. Tudo é feito por Ele, para a glória dEle. Aleluia! Então tudo que for para a glória dEle, se prepara que o Senhor está vindo aí para fazer. Se é para a glória dEle, Ele vai glorificar o nome dEle. Aleluia! Se é para mim ou para a tua glória, não vai acontecer nada. É verdade. Aleluia! Porque tudo, irmão, que fazemos, a Bíblia diz que deve ser feito para a glória dEle. A nossa vida é para a glória dEle. Se vivemos, para Ele vivemos. Se morremos, para Ele morremos. De sorte que vivamos ou morramos, somos dEle. Aleluia. Então, meu amado, meu querido irmão, nesta noite eu não sei porquê, Deus está chamando você para aprender a confiar nele. E Pedro, irmão, ele vai então duvidar, porque ele vê o vento contrário, ele começa a afundar. O interessante é que Jesus, na hora que Pedro afunda, Jesus poderia dizer: por que você duvidou? Agora se vira para ir. Mas Jesus não faz isso. Jesus estende a mão e ao mesmo tempo, depois que estende a mão, pega ele e fala assim: por que duvidaste? Homem de pouca fé. Bota Pedro no barco e todos ficaram cheios de temor. Ou seja, mesmo o homem duvidando, aleluia, Jesus não o abandona, pegou ele e trouxe de novo novamente para botá-lo no barco. Aleluia. Sabe o que Deus está nos ensinando nesta noite? Nunca duvide que Ele está no domínio. Aleluia. Este Deus é tão fiel, mas tão fiel, aleluia, que Ele não depende, irmão, aleluia, nem de nós mesmos para fazer algo. A Bíblia diz que pela fé Sara concebeu na sua velhice, porque teve por fiel aquele que prometeu. E não foi a fé dela, foi porque ela teve Deus por fiel. Aleluia. Então nesta noite, meu amado irmão, Deus está falando para Israel, aleluia: tu que tomei desde o fim da terra, te chamei dentre os mais excelentes, disse: tu és meu servo, te escolhi, não te rejeitei. Aleluia. Se estamos aqui, se servimos a Deus, é porque sabemos que o Senhor nos escolheu. Quantas vezes nós oramos a Deus com o Senhor? Queremos ser usados, queremos os dons, queremos ser uma bênção. Sabe qual é o projeto de Deus para a nossa vida, irmão? Aleluia. O projeto de Deus na nossa vida é que nós viemos conhecê-lo. Porque muitas pessoas vão ser usadas e naquele grande dia não vão entrar no céu. Pois a Bíblia diz, Jesus que disse isso em Mateus 7, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos o teu nome? Tinha dons. Não curamos? Tinha dons. Não fizemos maravilha? Tinha dons. Não expulsamos o demônio no teu nome? Tinha dons. Aleluia. E Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, todos vós que praticaste a iniquidade. Ou seja, então eles não conheciam a Jesus. Então qual é o projeto de Deus para a minha vida? É que eu seja usado, que você seja usado? Sim, mas que você venha conhecê-lo. São João 17, Jesus vai dizer assim: Pai, eu dei-lhes a minha glória que tu me deste, e darei mais, para que eles me conheçam a mim, e conheçam mais e mais a ti. O profeta Oséias vai dizer: vinde, conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Aleluia. Talvez você falou: já conheço Jesus. Aleluia, né, irmãos? Às vezes não. Aleluia. Quando é que Ele nos conhece, irmão? Profeta Oséias capítulo 11: eu te conheci na terra seca. É no deserto que Jesus te conhece. E você vai saber se conhece realmente Ele. Porque no deserto não há respostas, não há vozes, não há palavras. Na prova, irmão, quando você está fazendo a prova na escola, o professor, ele não fica ensinando, falando não, ele fica em silêncio, observando quem está fazendo a prova, quem está colando. Então na hora da prova vai haver silêncio. E é nesta hora, que é o silêncio,
em que Deus não te responde, que parece que o céu está de bronze, é nesta hora que você vai saber se você confia nele ou não. Eu posso estar na prova, você pode estar na prova, mas qual é a sua atitude? Eu estou na prova, eu não estou vendo, mas eu continuo crendo, aleluia. Não tem resposta, mas eu continuo crendo, aleluia. Eu não estou vendo, mas eu continuo crendo, aleluia. Eu não vi ainda acontecer, mas já creio que aconteceu, aleluia. Então Deus quer que você conheça e confie nele. Confiar, irmão, é você crer que todas as coisas estão contribuindo juntamente para o bem da tua vida, daqueles que amam a Deus. E ele continua falando, aleluia: não temas que eu te ajudo, aleluia. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que irritarem contra ti, tornar-se nados que contenderem contigo, perecerão, aleluia. Nós temos que entender, irmãos, aleluia, que aonde você chegou, aleluia, não é a meta de Deus final, aleluia. O Senhor está nos levando para esta terra que manda leite e mel. Por que Israel pereceu no deserto? Paulo vai dizer que tudo que aconteceu com Israel no deserto foram feitos como figura para que nós não cobicemos as coisas mais como eles, e por isso pereceram. Não murmurais, para quê? Para que não sejam mortos pela serpente, né? E Israel pereceu, irmão, simplesmente pelo fato de não confiar no Senhor, por murmurar contra Deus. Deus enviou serpentes que voavam em cima deles e mordiam, e eles morriam de febre. E Moisés foi clamar: Senhor, o povo está morrendo, as serpentes estão mordendo o povo no deserto, e agora? Deus falou para Moisés: levanta uma haste, levanta essa haste de bronze e pendura lá em cima da haste uma serpente, aleluia. E todo aquele que for mordido vai olhar para a serpente e vai ser sarado na hora, aleluia. O que Moisés fez? O povo era mordido, quem tentava arrancar a serpente, botar remédio, morria, mas quem somente olhava para a serpente era sarado na hora, aleluia. E Jesus vai dizer no Novo Testamento: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele creia, para que todo aquele que vê ele tenha vida eterna, não pereça. Aí ele vai falar o versículo mais conhecido da Bíblia, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que significa isso? Quando Moisés levanta aquela serpente, aleluia, ele apontava para Jesus, mas Jesus a serpente não, mas a figura da serpente significa ele carregando a nossa maldade, sendo pendurado, carregando o nosso pecado. Assim também hoje, irmão, como está a tua vida espiritual? Está sendo atacado por serpentes ardentes? Não adianta você tentar consertar pela sua força, pela religião, né, pelo jeitinho. Tem que olhar para a cruz. Olhe para onde Jesus está pendurado e você será sarado, será sarada. Então você tem que confiar somente naquilo que Jesus fez. Hoje vemos, irmão, muitas pessoas doentes espiritualmente. Por quê? Porque não olharam para a cruz, não olharam para o trabalho de Jesus já concluído, aleluia. Porque esse trabalho concluído, irmão, não precisa da minha nem da sua ajuda. Ele quer somente que você creia. Quantas pessoas hoje, irmão, andam e vivem com culpa? Sabia disso? Está lá no livro de Hebreus, que Hebreus capítulo 10, que todos os sacrifícios que eram ofertados a cada ano, de touros e bodes, não podiam tirar o pecado, apenas havia com isso a comemoração de pecados. Cada vez que o povo ia lá matar animal, estava comemorando o pecado. Por quê? Porque é impossível que o sangue de touro e bode tire pecado. Mas quando veio, irmãos, o sacrifício perfeito, ele tinha uma culpa, porque ali o povo permanecia com consciência do pecado. Como assim? Vou te explicar, aleluia. Quando Pedro, irmão, nega Jesus, o que vai acontecer com ele? Ele fica muito triste, ele fica para baixo, ele quer até tirar a sua vida. E Jesus vai dizer: Pedro, eu roguei para ti, porque Satanás quer te passar uma peneira para fazer você sofrer por causa disso, mas eu roguei para que tua fé não desfaleça. Então, quando tu se converteres, confirma teu irmão. Pedro andou com Jesus 3 anos, não andou comigo, nem contigo, nem com o maior profeta da terra. Andou com Jesus 3 anos e não era convertido. Jesus falou: quando tu se converteres, aleluia, porque Jesus não havia morrido, aleluia.
Então Pedro nega Jesus. Jesus depois sara Pedro, né? Quando ele fala, Pedro, tu me amas, e por aí vai. Jesus ofereceu perdão, ainda falou para ele, apacenta minhas ovelhas. Ali Pedro foi restaurado de alguma forma sobrenatural. E Pedro, quando vai fazer sua primeira pregação, sabe o que Pedro diz? Pedro diz: vós negaste o santo, aleluia, e vos pediste que vos desse um homicida. Ou seja, vocês negaram a Jesus e pediram Barrabás. Pedro não era para falar isso, irmão, porque Pedro tinha acabado de negar. Alguém podia falar: tu está falando de negar Jesus, tu negou Jesus 3 vezes. Mas Pedro vai falar assim: vocês negaram? Por que Pedro havia falado isso? Mas vocês negaram, porque Pedro tinha negado sim, mas Pedro estava sarado. Não havia mais nele culpa, não havia mais lembrando dos seus pecados, aleluia. Os seus pecados tinham sido verdadeiramente lavados, porque sobre ele foi aplicado o verdadeiro Evangelho da graça, pregado por Jesus. Paulo também é a mesma coisa. Paulo, ao perseguir a igreja, fica cego. É ou não é? Ficou cego 3 dias. Aleluia. Foi lá para casa de um determinado homem chamado Simão. E quando ele fica ali, irmão, é chamado ali Ananias para orar por ele. Ele vai lá orar. Depois de 3 dias cego, porque ele perseguia a igreja, ele passa a enxergar de novo. Pouco tempo depois, foi no capítulo 9, no capítulo 13, Pedro, então, como Paulo, começa a dar os seus primeiros passos na pregação. A Bíblia diz que ele se esforçava muito. Quiseram matar ele, botaram ele num grande cesto, igual o cesto da multiplicação dos pães, e desceram ele para um muro. Porque Paulo, irmão, ele é alimento servido às nações. Se você se alimentar de Paulo, você vai entender muita coisa da graça de Deus, porque as palavras de Paulo diz: as minhas palavras não são minhas, são do Senhor. Aleluia. Então Paulo, irmão, depois do capítulo 3, sabe o que ele vai fazer? A Bíblia diz que ele está pregando o Evangelho, aleluia, por um varão chamado Sérgio Paulo, procônsul, um varão prudente. E aparece um mágico, encantador, e ele começa a impedir daquele varão receber a palavra da graça. Sabe o que Paulo diz? Eis aí, ó, filho do diabo, ficarás cego por algum dia, porque é para você parar de atrapalhar a obra do Senhor. Mas Paulo não era para fazer isso. Paulo tinha acabado de ficar cego, e agora ele está falando para os outros ficar cego. Aleluia. Sabe por quê? Não havia mais culpa sobre ele. Os seus pecados tinham sido perdoados. Não havia mais condenação sobre a sua cabeça. Então aquilo que ele fez no passado, agora ele condenou. Aleluia. Por quê? Porque não havia mais sobre ele sentença. De repente você pecou no passado e você não pode falar daquilo que você fez. Sabe por quê? Porque tem culpa. Porque se for aplicado o verdadeiro Evangelho da graça, a qual diz que dos teus pecados você não se lembra mais, você vai poder condenar o pecado. Aí você diz: condenar o pecado. É isso que diz Efésios, aleluia. Aquilo que eles dizem, até em oculto, se a gente falar o que eles dizem, né, é torpe. Até comentar o que algumas pessoas fazem em oculto é torpe, né? Pelo que não compactueis com as obras das trevas, mas condenai-as. Porque aquilo que eles fazem oculto até dizer a tua, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então, irmãos, como é que você vai ter confiança em Deus, em Jesus, tendo um bom relacionamento com Ele? Só tem uma forma de você ter relacionamento com Ele: através da sua graça, através do seu perdão, através da sua misericórdia, através do seu amor. Aleluia. E assim como ele está dizendo aqui, que foi Ele que nos escolheu, aleluia, foi o Senhor que nos elegeu. E eleger, irmão, é o fato de Deus determinar sobre a nossa vida aquilo que haveria de ser antes mesmo de nós nascermos. Por que você está aqui hoje? Porque o Senhor te elegeu antes da fundação do mundo, senão você não estaria aqui. Você já teria descido a sepultura. Aleluia. Você está aqui porque o Senhor te escolheu em Cristo. Aleluia. O Senhor nos escolheu em Cristo, na obra de Cristo. Para quê? Para que sejamos perfeitos nele. Não é perfeito naquilo que fazemos, mas perfeito nele, através dele, por ele, pela obra dele. Aleluia. Aí você fala: não sou perfeito. Aleluia. Se de Deus olhar para nós pela nossa capacidade, irmão, nós estaremos mortos. Mas Deus nos olha através da obra do seu Filho. Foi aquilo que eu já falei aqui, falei ontem na igreja que eu fui pregar, que quando o sacerdote ele examinava quem vinha trazer o cordeiro, não examinava a pessoa, mas o cordeiro.
E uma vez examinado o cordeiro sem pecado, o cordeiro era morto, e falava assim para a multidão: vocês estão abençoados porque o cordeiro foi aceito. Aleluia! Nós estamos hoje abençoados, santos, lavados e remidos, justos diante de Deus, porque o cordeiro que foi ofertado pelo Pai foi aceito. O cordeiro foi aceito, e uma vez esta obra consumada, irmão, não é necessário mais oblações, ou seja, não é necessário mais lavagens pelo pecado, não é necessário mais campanhas, não é necessário mais morte de animais, não é necessário mais sacrifício. Por isso que ele diz: obediência quero, não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Aleluia! Então que nesta noite você venha conhecer ao Senhor, prosseguir em conhecê-lo, entender que a sua obra está feita. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Convido todos para ficarem de pé nesta noite. Eu creio que já deu para você entender que o Senhor é aquele, irmão, aleluia, que te pega pela mão, aleluia, e diz: eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça. É o Senhor quem nos sustenta, não somos nós que nos sustentamos a nós mesmos. Assim como a vara de si mesmo não pode dar fruto, aleluia, mas quem faz o fruto chegar na vara é a raiz, aleluia. A raiz, ela puxa a água do solo, ela toma a água, aleluia, e leva o alimento para toda a árvore, aleluia. Assim também Jesus, a raiz de Jessé, é aquele que leva, irmão, a água para os seus galhos. Nós somos as varas. Toda vara que está no Senhor dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Confie em Deus, irmão, aleluia. A prova que você passou, que Pedro afundou, irmão, aleluia, serviu para uma coisa. Na próxima prova que ele vai passar, que é aquela que ele está amarrado para morrer, simplesmente ele vai dormir. Pedro aprendeu. Na próxima prova que vier, sabe o que você vai fazer? Descanse e confie nele. Aleluia. Descansar é uma atitude de quem está confiando que o Senhor Jesus tem o controle da sua vida. Ele vai dizer: com toda a vossa ansiedade você não é capaz de aumentar o côvado da sua estatura. Você não pode fazer nada, aleluia, para viver mais nem viver menos. O que você pode é confiar. E se você confiar nele, mostra, né, que você está crendo naquilo que ele fez, e isso Deus se agrada. Aleluia. Assim nesta noite, irmãos, se você chamar uma criança dali e falar para ela: pula aqui que eu te agarro embaixo, e a criança fala assim: eu não confio em você, você vai ficar triste, aleluia, ainda mais se for seu filho. Imagina se Deus está falando para você confiar e você não está confiando nele, aleluia, pode saltar que ele te agarra. Quem pode dizer aleluia nesta noite?